Flávia Rocha é formada em Administração de Empresas pela FAAP, com pós-graduação em Planejamento Estratégico e Gestão de Pessoas pela Universidade de Harvard. Ela também tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV e pós-graduação em Mediação de Conflitos pela própria Fundação, abrangendo módulos teóricos e práticos. Flávia segue desbravando e atualmente está em formação em psicanálise, mas já trilhou pelos caminhos do mundo corporativo, por onde atuou em multinacionais como Nestlé, Bristol, entre outras, com foco no desenvolvimento de competências em gestão e desenvolvimento de pessoas, enfrentamento de desafios e resolução de conflitos. E as habilidades não param por aí. Vai desde coaching, comunicação não violenta e capacitação em acompanhamento terapêutico na dependência química. Para essa última função, usa também a própria experiência de luta contra o vício. Flávia Rocha é uma alcoólica em recuperação que hoje tem como propósito inspirar e apoiar outras pessoas na superação da doença. Olá, tudo bem? Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado, do nosso país, com informações de qualidade e interesse da população. O Conexão Paulista tem o prazer de receber hoje a especialista em desenvolvimento humano, prevenção e superação, Flávia Rocha. Flávia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E hoje também eu conto com a participação e a colaboração da jornalista Nani Cox, da Rede Alesp. Obrigada pela parceria. Obrigada, Priscila, também obrigada, Flávia, por participar aqui conosco. Flávia, para começar, conta um pouquinho da sua história, porque é uma história de superação e isso faz com que hoje você ajude muitas pessoas. A gente vai falar hoje sobre alcoolismo, né? Então, eu venho de uma família que tem uma questão de geracional, com a questão de vícios e alcoolismo. E quando eu tinha 15 anos, eu ingeri meu primeiro gole. E como eu sou uma pessoa, né, que tenho essa dificuldade genética, né, essa questão genética, eu desenvolvi muito rapidamente. Aquilo que a gente chama de alcoolismo precoce, que é quando a pessoa começa a beber ainda antes dos 18 anos, lembrando que o cérebro termina de se desenvolver com 23, 25 anos. Então, mais ou menos metade da população, eu sou especialista em alcoolismo feminino, né? Desenvolve isso. Então, imagina as condições, todas as moléculas, tudo condicionado para a bebida, e aí depois, para tratar disso, é bem difícil. Então, assim, antes da faculdade, eu com 18 anos, eu já tinha instalado um alcoolismo precoce. Por que eu sei que isso já estava instalado? Porque eu tinha sintomas, né? Apagão, abstinência, não conseguia me divertir em ambientes que não tinham álcool. Então, o alcoolismo já estava desenvolvido dentro de mim. Uhum. E aí, eu entrei na faculdade já com esse problema, já não entrei na faculdade que eu gostaria de ter feito medicina, mas aí meu pai tem empresa, e fiz administração, mas no fim foi bacana. E dos 20 aos 30 anos, eu tive uma vida totalmente disfuncional. Mas sendo uma pessoa funcional. O que quer dizer isso? É aquela pessoa que bebe, que tem prejuízos na sua vida pessoal, na sua vida de saúde mental, mas que consegue desempenhar. Isso é muito comum em mulheres. Então, apesar de eu beber muito e ter esses prejuízos, eu desenvolvi uma carreira, eu me formei em administração. Aí depois, quando eu tinha uns 28 anos, eu fui para os Estados Unidos, estudei em Harvard e fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas e desenvolvimento pessoal, executivo. Sempre trabalhei, né, no mundo executivo. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, porque lá eu dei uma freada no negócio, apesar que lá eu fui fazer amizade com uma companheira de classe que ela era gerente da Vodka Absolute. Nossa. E aí eu acabei me expondo a uma situação onde eu quase fui deportada dos Estados Unidos. E aí quando eu voltei para o Brasil,
Porque tenho toda uma história, né, de disfuncionalidade na minha família, enfim, que não sei se vem ao caso, mas isso me gerou muitos traumas, e a gente sabe que a questão do alcoolismo está muito ligada com a questão genética, sem dúvida, com a questão psicossocial e a questão de traumas que pode ser desenvolvida na infância, na adolescência e até na vida adulta. Porque no caso de alcoolismo feminino é muito comum as mulheres começarem a beber com 30, 40, 50 a mais. Até antes de passar a palavra para a Nani, você comentou sobre a questão genética. Eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas, porque hoje, inclusive, já é comprovado que a questão do alcoolismo está ligado à genética. Existem também, ali informações, né? O alcoolismo é uma doença mental e crônica. E é muito difícil porque assim, não é que você vai no laboratório, você vai fazer um exame de sangue e vai dar positivo ou negativo. Ah, sim, ela tem, sim, ela não tem. O diagnóstico dessa doença é muito feito justamente pelas questões comportamentais, pelo fato da pessoa não conseguir parar de beber, uma característica muito forte do alcoolismo. O alcoolismo, ele vem junto com um combo, é a doença da família. Então, quando existe um alcoólatra, automaticamente, o nosso primeiro entorno, as pessoas que mais amam a gente, filhos, os pais, companheiro, companheiras, eles são diretamente afetados pela doença. Mas, desculpa, a sua pergunta é sobre a questão genética, né? Já é comprovado que as pessoas que têm problema, que têm parentes, avós, mães, pais, companheiros, muito mais... Essa pessoa está muito mais predisposta a desenvolver a questão do alcoolismo. É muito comum, quando você vai ver a pessoa alcoólatra, ter questões de parentes na família, ou então uma questão social muito forte, né? A pessoa nascer num ambiente onde é normal a bebida, onde a bebida ela é tida como uma coisa cool, legal, bacana, e aí a pessoa acaba desenvolvendo. Não sei se eu fui claro. Sim, é uma questão genética, mas também comportamental, né? Pelo que você social traz, também. Social. Até aproveitando um pouco desse gancho, né, você falou que algumas pessoas desenvolvem ali 30, 40, 50 a mais. E você comenta até no livro que o divórcio dos seus pais foi ali um gatilho para sua mãe começar também a consumir bebidas alcoólicas, a desenvolver o alcoolismo, né? Você notava quando criança, você também fala no livro que a sua infância foi muito tranquila, muito boa, mas chegou justamente nesses 20, 30 anos e teve ali um desequilíbrio, né, por vários motivos. Então, você notava quando criança ou quando adolescente também sinais na sua mãe? E quais são esses sinais também, né, não necessariamente da sua mãe, mas sinais que as pessoas em casa também podem perceber de uma pessoa que pode estar com alcoolismo, pode ser... não é alcoólatra, né, que se fala mais, mas alcoólica, né? Eu uso o termo alcoólatra, porque tá. hoje em dia o pessoal usa muito um termo mais contemporâneo que é alcoolista, né? Ou elitista. Etilista. Elitista não, etilista. Então, eu cresci num ambiente onde tinha bastante presença de álcool, e isso eu acho que colaborou muito para que eu desenvolvesse, porque era um negócio que era ok fazer isso, mas eu comecei por causa das minhas companhias, né? Uma coisa, eu tenho 2 filhas adolescentes e as companhias, elas são determinantes para o nosso futuro, porque foi através desses meus companheiros da escola. Eu era muito tímida, muito nerd, muito intelectual, tinha um sentimento assim de inadequação. E aí, quando eu consumi o álcool, eu tive um reconhecimento imediato, porque aí eu passei a ser uma pessoa super cool, super legal, descontraída. Ele resolveu todas as minhas questões sociais, de timidez. E aí depois, porque o álcool ele é um lubrificante, né? Tanto que quando existe a questão desse alcoolismo em adolescentes, é difícil, porque o álcool ele faz parte de todos os eventos sociais. Você vai em batizado, às vezes até em enterro, né? E tem lá um garçom servindo bebida. A gente vive no planeta álcool, então... mas assim, eu tinha um ambiente propício a isso,
Mas o que me fez mesmo começar foram as minhas amizades na escola. E tem uma característica muito interessante, que eu era atleta. Né? A atleta é alcoólatra, né? Como que pode? E o pessoal da minha natação fazia o uso da maconha, como se fosse uma coisa natural, que não fazia mal. Então, eu também comecei a fazer o uso da maconha, porque ainda mais naquela época, né? Eu sou dos anos 80, estou com 53 anos agora, era tido como uma erva. E aí, logo, eu já passei a ser uma alcoólatra cruzada. Porque quando você usa outro tipo de substância com o álcool, ele potencializa os efeitos. Então, você pode ser cruzado com cocaína, com remédio, que é muito comum hoje em dia, principalmente, bom, mulheres e homens, né? O consumo de remédio está aumentando muito e as pessoas bebem e fazendo com que a doença se potencialize cada vez mais, de forma mais rápida. Quando você fala que bebia muito ali na sua adolescência, o que significa beber muito? Você bebia diariamente? Você bebia quando acordava? Porque às vezes a gente vê pessoas nessa situação que o vício já está tão ali enraizado que ela precisa beber para acordar, beber para dormir, beber para viver. Né? Não, eu cheguei nesse ponto depois quando... porque assim, eu parei de beber com 42 anos, eu estou há 11 anos em sobriedade. Quando eu só cheguei nesse ponto de tremer de manhã, quer dizer, de realmente precisar e ter aquela obsessão total, assim, de acordar e dormir pensando onde eu vou beber, com quem que eu vou beber, qual desculpa que eu vou dar para beber. Isso daí foi mais tarde, foi mais tardio. Então, porque assim, a doença ela é progressiva. Então, no começo, estava na escola, então geralmente era sexta-feira, sexta e sábado, eu fazia um consumo bem. E tem uma coisa muito interessante do alcoolismo, que é assim, o que é o alcoolismo? O alcoolismo é beber todo dia? É beber bebidas fortes? É beber mais do que 1, 2, 3, 4, 5? Porque existe uma definição da dose que é tóxica, né? Que para mulher são 3 drinks, para homens são de 4 a 5. É o beber no bar? Não, né? O critério para você definir o alcoolismo são os prejuízos que o alcoolismo traz para a sua vida pessoal, de saúde mental e os relacionamentos. Então, eu sou uma pessoa que sempre fui muito fraca, sempre tive uma baixa tolerância. Então, não é que eu bebia, tipo, 5 garrafas, minha bebida de preferência era vinho e cerveja. Então, não é que eu bebia muito assim, mas o pouco que eu bebia já me deixava completamente alterada. Por isso que fala-se muito da dose segura. Qual que é a dose segura? Né, que eles falam, inclusive está na lei, definições, né? A mulher pode beber até 4 doses. Se eu bebesse 4 doses de uma bebida destilada, por exemplo, eu entrava em coma alcoólica. E tem gente que toma 2 garrafas de uísque. Mas isso não define o alcoolismo. A quantidade, o tipo de bebida, no caso de mulheres e das pessoas que estão no alcoolismo terminal, essas pessoas bebem mais em casa, você não quer mais beber em bar, você não quer mais ninguém te enchendo o saco para beber. Então... E como é que afetou também a sua vida corporativa, né? O seu funcionamento no trabalho? Porque como você mesma falou, você teve ali uma vida disfuncional, mas muito funcional ao mesmo tempo. Então, quais eram os impactos do alcoolismo na sua vida profissional? Total, impacto total. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui trabalhar na Nestlé. Então, assim, porque eu voltei de Harvard, estava super, né, com meu currículo assim, tinindo, porque antes disso eu trabalhei com meu pai e trabalhei na Bristol Myers Squibb, que é uma indústria farmacêutica, que eu entrei também, uma super de alta performance, mas eu tinha prejuízos já nessa época. E durante a minha carreira eu tive uma instabilidade muito grande. Apesar de ter trabalhado na Bristol Myers Squibb, na Nestlé, depois quando eu saí da Nestlé eu trabalhei na TIM celular e depois eu trabalhei na Lowy Worldwide e na McGarry Bowen, que são, eu mudei para a agência. E eu tinha grandes prejuízos. Faltava no trabalho, eu ia trabalhar de ressaca. E aí no final eu acabei que eu não fiquei só 3 anos na Nestlé, saí por causa de problemas
Eu estava já muito prejudicada, meus chefes percebiam isso. Nessa época eu já tinha um pouco de abstinência, física. Então, o álcool, ele atrapalhou completamente a minha performance profissional, sem a menor dúvida. Até aproveitando um pouco esse gancho, né, você falou, você já vinha com esse problema, com essa questão, mas a vida corporativa, ela também pode desencadear, porque a gente sabe que é muita cobrança, é muita pressão, não vou dizer especificamente nas empresas que você trabalhou, mas assim, o mundo corporativo tem muita pressão, né? Também pode ser um gatilho para as pessoas desenvolverem alcoolismo? Totalmente, ainda mais que tem a questão dos happy hours. Todo mundo vai para happy hour e para você se sentir parte integrante, a gente vai no happy hour e o happy hour acaba sendo um negócio extremamente perigoso, que até leva pessoas que não bebem a adquirirem esse hábito e às vezes até a desenvolver a questão do alcoolismo. Então, o ambiente corporativo, ele é muito... E eu trabalhei em agência que a gente tinha conta de uma marca de cerveja. E aí, toda sexta-feira, a partir das 4 horas, tinha garçom servindo. Então, eu estava lá trabalhando e bebendo dentro do ambiente de trabalho. Então, eu acho que precisa ter uma conscientização por parte do ambiente corporativo em questões de prevenção, de conscientização e depois, no caso, de auxílio, quando a pessoa desenvolve a questão do alcoolismo. Só que existe um estigma muito grande. Como que eu vou revelar o meu problema, sendo que eu estou no meu ambiente de trabalho? Por isso que eu acho que é muito importante, as empresas já estão fazendo isso, a gente já vê um movimento bem grande. É recente, eu acho que o Brasil ele ainda está muito atrasado nessa questão, mas o ambiente corporativo, sim, respondendo você, pode ser um gatilho por causa da pressão também. A gente sabe que existe um problema seríssimo de saúde mental hoje em dia nas corporações, tem até uma lei que fala que a gente precisa cuidar dessas pessoas que estão, acolher essas pessoas que estão com esse problema de saúde mental, que só aumenta, principalmente depois da pandemia. Né? Uma questão também, você comentou sobre as empresas que precisam estar atentas a esses funcionários. Mas quando a pessoa ela percebe que realmente ela precisa de ajuda, porque algumas a gente até, de repente, observa, fala, como assim? A pessoa saiu para beber, nem lembra como chegou em casa. Aí já é uma questão muito delicada. Mesmo assim, mesmo que você fale isso para a pessoa, ela não vê como um problema. Quando que a pessoa olha e fala, realmente eu preciso de ajuda? Quando a pessoa precisa de ajuda, quando os prejuízos do álcool estão chegando na vida. Então, no caso de mulher, por exemplo, essas mulheres estão... Porque, assim, o alcoolismo masculino do feminino, ele é diferente. No caso da mulher, porque a gente... Vamos falar um pouco sobre a base. Quando você pensa em alcoolismo, o que você pensa? Você pensa num homem caído no chão, todo rasgado, com cachorro lambendo, um monte de latinha. Não é isso que você pensa? Só que existe o alcoolismo... existe uma curva, né, que é assim, imagina uma curva que aqui é 0 álcool, tá? E aqui é o consumo já terminal de álcool. A gente tem um espectro, tá? É uma maneira, porque não é black and white, né? Não é tipo, você tem alcoolismo ou você não tem alcoolismo. Então, essa visão mais contemporânea é assim, você tem um espectro, tá? E existe uma estatística de que 30% da população, mais ou menos, tem o consumo abusivo de álcool. Então, a partir do momento que você passa a consumir uma certa dose, e tanto faz a dose, pode ser uma dose, pode ser uma garrafa de uísque, em uma noite, em uma bebedeira, você está colocando tudo em risco. Ou seja, você pode bater o carro, você pode entrar numa briga, você vê o IML na segunda-feira, os dados, né, tipo morte, AVC, infarte, briga, tem muita questão de briga conjugal, bater o carro, você acordar do lado de uma pessoa que você não lembra, aí ter problema de estupro, de gravidez indesejada. Então, a partir do momento que você está nesse espectro, você já é considerado um bebedor de risco. Por quê? Porque você tem o tal do binge drinking, que chama, né? Que é o estágio em que você já está correndo risco numa única bebedeira.
tem amnésia, tem todos esses sintomas. E isso tende a crescer, porque o alcoolismo é uma doença que ela é progressiva, incurável e fatal, que leva à morte ou à loucura, né? Então, qual que era a sua pergunta mesmo? Não, mas foi respondida, né? Porque eu até queria... Aí respondendo, então a pessoa quando ela chega no consumo já abusivo de álcool, ela começa a perceber que ela está tendo prejuízos. Acorda de manhã, não lembra o que fez. É muito comum a pessoa acordar machucada, roxa, né? Cheia de roxo. Tipo, o que aconteceu comigo? Eu briguei com tal pessoa. Hoje em dia, com as redes sociais e o WhatsApp, a pessoa manda uma mensagem indesejada. Às vezes, ela tem perdas. Às vezes, são perdas permanentes. Às vezes, de um relacionamento. Às vezes, você bebeu no trabalho, queimou o filme. Você vai ficar estigmatizada como aquela pessoa. Então, nesse momento, eu acho, é que quando a pessoa começa a perceber que o álcool está prejudicando a vida dessa pessoa. Mas até chegar ao ponto dela tomar a decisão de parar de beber, aí a gente tem aí um percurso. É uma fase que é chamada uma fase de negação. Que a pessoa precisa, geralmente, às vezes, ter até mais prejuízos para ter a força de pegar e virar essa chave e se recuperar do alcoolismo. A família, amigos conseguem ajudar? Olha, a decisão só pode ser tomada pela pessoa. Tanto que, assim, eu trato muito de parentes. Falo assim, nossa, o meu filho tem problema de alcoolismo, ele está roubando, ele está usando drogas, eu não sei mais o que eu faço. Ou meu marido, ou minha mãe, né, ou meu pai. A gente pode ajudar essa pessoa, encaminhar ela. Qual que são os passos para você se recuperar do alcoolismo? Acho que a primeira coisa é a questão da conscientização. O que é o alcoolismo? O que ele pode trazer de prejuízos para a saúde física, mental, espiritual, de relações, profissional, financeira, enfim, é um estrago geral. Mas se a pessoa não tomar essa decisão, não há nada que você possa fazer. Ninguém pode tomar a decisão. É que nem emagrecer, parar de fumar, parar de comer, né? Tipo assim, você vê uma pessoa que está fumando demais ou que está comendo demais, que ela precisa entrar numa dieta, ela precisa fazer esportes. Então, a gente pode, enquanto coadjuvantes, ajudar a pessoa a se conscientizar. Então, até ainda vale aquela máxima, né? Que uma pessoa só consegue ser ajudada se ela quiser ser ajudada. Exatamente. A gente não consegue ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. E aí, por outro lado, eu também queria entender se só a força de vontade, ela também segura uma pessoa para sair do alcoolismo, para ser uma pessoa... recuperada, não recuperada, não sei se é esse o termo, mas uma pessoa que está sóbria, só a força de vontade resolve? Não. Para você combater um vício como o alcoolismo, só a força de vontade não basta. Por quê? É assim, a gente acorda de ressaca, né? A gente queimou todo o filme, aí eu falo, eu vou parar de beber, agora eu vou parar. Muitas pessoas fazem isso. Agora eu vou, porque foi um estrago que eu fiz ontem. Aí eu fico com essa ressaca moral durante um tempo. É o ciclo da recaída que a gente chama, né? Você fica com a sua moral, aí você começa a se recuperar fisicamente, porque a primeira coisa que é extremamente desconfortável é a ressaca física. Você fica inchada, você fica enjoada, você fica vomitando. É péssimo, é uma dor emocional, assim, uma ressaca física e emocional. Aí o seu corpo começa a se recuperar se você não faz nada diferente para mudar esse hábito. Você continua frequentando os mesmos lugares, a galera, né, o seu ciclo social, às vezes o seu marido, às vezes a sua esposa, dentro de casa é comum beber. Aí você se recupera fisicamente, a sua cabeça começa a esquecer daquilo que você fez, aí começa a dar irritabilidade, para quem tem problema mesmo de alcoolismo, começa a dar fissura, questões de abstinência. Uma irritabilidade muito grande, que a gente não sabe de onde vem isso, e aí quando você vê, às vezes tem um gatilho, às vezes não tem, porque tudo é motivo. A gente bebe porque a gente está feliz, a gente bebe porque a gente está triste, a gente bebe porque a gente está entediado, aí a gente bebe e alimenta esse ciclo da recaída. Que vai, você bebe, você sabe que você fez uma coisa errada, isso aumenta muito a questão da ansiedade, né? E aí você acorda pior ainda, e aí
E aí vai alimentando esse ciclo. E para cortar esse ciclo, não basta a força de vontade. A gente precisa de uma rede de apoio, que é formada primeiro pelo esse primeiro entorno. E aí tem muita gente que fala assim, mas eu já estou com meu filme queimado. Ninguém mais acredita mais em mim, na minha casa. E aí vem uma coisa que é muito importante dessa rede de apoio, que são os grupos. No caso de alcoolismo, os grupos de alcoólicos anônimos, que é um lugar onde... O que acontece? Existe muito estigma em relação ao álcool. Então, quando você está num grupo de roda, de partilha, não precisa ser necessariamente alcoólicos anônimos, mas eu falo para minhas alunas que para eu garantir o sucesso do meu trabalho é primordial a frequência à sala de alcoólicos anônimos. E lá a magia acontece, porque você está em roda e você está no meio de ambientes de pessoas que têm os mesmos problemas que você. Né? Muita gente perdeu a guarda dos filhos, teve gente que matou, teve gente que estuprou, teve gente que foi preso. Então, lá é um lugar onde você pode falar e a gente precisa botar isso para fora. Uma outra parte muito importante da rede de apoio é uma ajuda médica. Eu acho muito importante, quando chega nesse nível que você falou, ter um psiquiatra para fazer um diagnóstico. E os psiquiatras, eles falam que é muito difícil você fazer o diagnóstico quando a pessoa está muito intoxicada do álcool, porque você não sabe o que é da intoxicação, que gera muita ansiedade, muita depressão, e o que é da natureza da pessoa. A pessoa é realmente bipolar, se essa pessoa tem problema de ansiedade, se essa pessoa tem depressão. Então, esse médico ele vai te acompanhar na sua desintoxicação para depois dar um diagnóstico mais... E ver se você precisa tomar remédio ou não. Quando você vai fazer a desintoxicação, às vezes a pessoa passa mal, precisa de um remédio que não seja um benzodiazepínico, enfim, um remédio que não vai piorar o seu vício, mas para ajudar, né, você a fazer essa desintoxicação, tomar um soro, tomar vitamina, né, vitamina B12 é super importante na desintoxicação. A outra fatia da rede de apoio é a questão de ter um apoio psicológico. Fazer terapia, é muito interessante isso. Então, muitas vezes tem gente que fala assim, Flávia, qual que é o remédio que eu tomo para parar de beber? Eu falo, não é assim que funciona. E mesmo porque essa coisa de remédio é uma coisa muito perigosa. Porque às vezes, por exemplo, eu já tomei remédios que eram bons, né, que são indicados para como que se fala, melhorar a compulsão, a questão da compulsividade, que me fizeram super mal. Então, jamais a gente pode fazer esse negócio da automedicação. Precisa ter um suporte. E para as pessoas que não têm recursos, existe o SUS, né, com o programa E, de certa forma, até é uma pessoa do CAPS. Uma pessoa que é alcoólatra, alcoolista, né? Ela tem uma dependência química, de certa forma, né, do álcool. E aí, usando uma substância ali, ela pode trocar essa dependência? Muito, porque, na verdade, eu acho que a pessoa que tem o alcoolismo, você pode trocar esse alcoolismo por várias outras substâncias, tá? Cigarro, açúcar, maconha, cocaína, remédio. Hoje em dia a população está muito intoxicada por causa de remédio. Porque você começa a tomar, os benzodiazepínicos, né, que tem o mesmo mecanismo de funcionamento que o álcool, porque são remédios que causam dependência. Então, precisa tomar cada vez quantidades maiores, né? Então... Tem essa possibilidade, né? Não, então é muito comum a migração de compulsões. Então, eu estou quando eu parei de beber, por exemplo, o álcool, ele é extremamente calórico. Então, a pessoa para de beber e ela começa a ter uma compulsão enorme por açúcar. Eu engordei 10 quilos. E aí, depois, eu acertei meu metabolismo. Mas o importante era não beber. Mas 100% dos casos existe uma migração. Geralmente vai para açúcar, chocolate, comida, compras, Netflix. O Netflix ele é uma droga. Por quê? Porque a gente começa a ver série e tira você da sua realidade. São todas essas substâncias que tiram você da realidade. E o meu psiquiatra ele até fala que o açúcar refinado, porque no final das contas o álcool vira açúcar. Quando ele faz a metabolização dentro do corpo,
e que o açúcar refinado, ele tem um efeito às vezes parecido com o da morfina. Nossa. Então tem pessoas que param de beber e que aí tomam um pó e que tem que tratar às vezes o açúcar da mesma maneira que você trata com álcool, com abstinência total. Porque senão essa pessoa entra num descontrole. Eu às vezes tenho um porre, né, de açúcar, acontece um gatilho porque eu trato açúcar que nem eu trato o álcool, com abstinência total. Aí às vezes tem um gatilho, eu entro às vezes numa loja de conveniência, compro um pacote de bolacha e como, e no dia seguinte eu nem lembro como foi que eu dormi. Então o açúcar é um negócio, é uma pandemia, né? Um negócio muito, nível de obesidade. Tem uma outra coisa, uma característica muito interessante que mais de 50% das pessoas que são alcoólicas são bariátricas, né? Isso na classe A e B, mais assim, né? Mas os bariátricos têm uma tendência enorme a desenvolver a questão do alcoolismo. Você comentou sobre a questão das pessoas ali até perderem a sua consciência quando estão sobre o efeito do álcool. Inclusive, tem uma lei que foi aprovada aqui na LESP que colocou até uma responsabilidade nos ambientes, né? Bares e restaurantes, eles têm a responsabilidade, é a Lei 17.621 de 2023. Tem a responsabilidade de ajudar, né, ou notificar quando uma pessoa eles percebem que há alguém em risco, né, e principalmente a questão das mulheres, né, uma vulnerabilidade em que elas possam estar. Então, ali de dar o apoio, de chamar um táxi, levar a pessoa, às vezes até acompanhar a pessoa até a casa dela, né, caso tenha ali até um conhecimento do estabelecimento. O que você acha disso, dessa responsabilidade também passar para não só para a pessoa, que a gente já sabe que é uma responsabilidade dela, é o querer dela, como você bem disse, mas também para quem está no entorno? Olha, tudo começou com a lei do Estatuto da Criança, né? Essa coisa de bares é muito novo, é coisa do ano 2000, assim, a plaquinha, né? Proibido a proibição de venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Então, começou esse tipo de conscientização, né, nesses ambientes com isso. Mas eu acho, sinceramente, porque assim, o estabelecimento, ele vende bebida alcoólica. Porque assim, é muito diferente no Brasil do que, por exemplo, é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você não consegue tomar bebida alcoólica em qualquer lugar. É muito mais restrito. No Brasil, eu acho que é muito difícil fazer esse tipo de controle. Depois que a pessoa Você pode até pedir um Uber, um táxi para a pessoa, mas eu acho que o problema vem muito antes disso. A pessoa que já está lá, que já está bebendo, que já está dando problema, o problema dela está muito antes disso. Então, eu acho que, falando de lei, o que deveria estabelecer é uma restrição maior. Porque a questão é que assim, não existe dose de risco. Então, às vezes, a pessoa entra uma pessoa no bar e pede uma dose de uísque. Com meio copo de uísque, essa pessoa já está completamente alterada. É muito difícil para a instituição regular isso. Agora, eu acho que nas corporações, aí sim, em todas deveria ter um trabalho de conscientização. Mas feito de uma maneira eficaz. Uma linguagem direta, porque o alcoolismo ele é muito estigmatizado ainda. Sim. Mas, respondendo a sua pergunta, eu não sei se é muito eficaz. Porque a pessoa já entra no bar e ela já está bebendo. Eu queria até aproveitar um gancho em relação às corporações, né? Porque ao mesmo tempo que tem essa preocupação de entender a saúde mental, de ter essa preocupação mesmo das empresas com a saúde mental dos funcionários, nesse gancho de preocupar com a saúde mental, algumas empresas mais descoladas, de certa forma, elas falam, olha, a gente tem aqui essa geladeira com cerveja à vontade para os funcionários. Você mesma falou do happy hour,
tem aquela pressão para beber. Então, assim, como as empresas devem equilibrar esse entendimento da saúde mental, de transformar o ambiente corporativo numa coisa mais tranquila, não com tanta pressão, e ao mesmo tempo se preocupar com a saúde mental dos funcionários, não essa coisa de ter a geladeira de cerveja. Ela é boa, ela é ruim? Como que você vê também essa questão? Eu vejo o seguinte, eu acho que o alcoolismo é um problema, é uma pandemia mundial, é um problema de saúde pública. Então, eu acho que nos ambientes corporativos, até estava conversando com um amigo meu que veio me receber aqui, ele falou que aqui é totalmente proibido o uso e a venda, né, de bebidas alcoólicas. Eu acho que nas empresas não deveria ter brecha, porque beba com moderação, tá? E aí? Se você vai, eu acho que ambiente corporativo, ambiente de educação, não deve ter o álcool. Existe uma estatística que fala, né, que 10%, 15% da população, de 1 a cada 15 pessoas tem o problema já desenvolvido de alcoolismo. A gente já sabe que 30% da população faz o uso abusivo de álcool, que não chegou lá, né, na definição, essa pessoa é alcoólatra. Então, eu acho que as corporações, pode ser pequeno, grande pequeno, médio ou grande, num ambiente em que tem 10 pessoas, a gente sabe que pelo menos 1 ou 2 tem o problema. Eu fiz um trabalho na Prefeitura de São Paulo e a gente levava as pessoas, com 5.000 pessoas, para a sala e eu começava com a seguinte pergunta: você ou alguém, não precisa levantar a mão, não precisa responder, conhece alguém que tem problema com o uso abusivo de álcool? 100%. Todo mundo conhece alguém que tem, né? Então, eu acho que a corporação tem que ter programa de prevenção, porque muitas vezes o álcool no ambiente pode trazer problemas de trabalho, absenteísmo, presenteísmo, que chama que a pessoa está presente, mas ela está alterada, problemas de relações, problema de baixa de produtividade, riscos de trabalho, riscos de acidente de trabalho. A instituição, a imagem da instituição pode ser comprometida com isso. Então, eu acho, respondendo a sua pergunta, que não tem essa de ser cool. Cool é ir fazer caminhada, né? Eu sou totalmente contra, porque conforme eu falei para vocês, né? Eu já trabalhei em empresa em que tinha geladeira, e isso não é legal. Flávia, Nani, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais a Conexão Paulista. Fica com a gente. Conexão Paulista está de volta. Hoje temos o prazer de receber a especialista em desenvolvimento humano, prevenção e superação, Flávia Rocha. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Flávia, vamos falar do seu livro. Você escreveu um livro contando um pouco dessa experiência toda que você teve com o álcool, mas também os efeitos e os estragos dele na sua vida. Conta pra gente. Vou contar. Então, bom, esse é meu livro, né? Superando o Alcoolismo. Tá? E foi muito difícil. Não é fácil ser uma mulher, né, e abrir o anonimato. Mas, enfim. Então, eu tive uma história, né, que eu contei para vocês, que eu desenvolvi um alcoolismo precoce. Eu, antes dos 18 anos, já tinha um problema sério já de alcoolismo. E passei uma vida funcional, né, porque por trás das mulheres, né, a gente estava falando do estigma, né, a mulher ela é bonitinha, ela tem marido, ela tem trabalho, ela tem os filhos, né, mas por trás dessa mulher existe uma mulher que está exausta, né. E aí, então eu tive dos meus 20 aos meus 30 anos uma vida funcional. Quando eu tinha 33 anos eu casei e tive as minhas 2 filhas, né. Eu tive a minha primeira filha e que foi o único período da minha vida que eu não ingeri bebida alcoólica, porque eu já sabia. Tem gente que tem dúvida, né? Será que eu tenho problema de alcoolismo? Será que não? Eu já tinha essa consciência da síndrome da abstinência fetal. Então, durante a gravidez da minha filha, eu não bebi.
E aí, quando eu estava grávida da minha segunda filha, que elas têm 1 ano e pouco de diferença, meu marido faleceu. E minha filha nasceu órfã. E aí, depois que ela nasceu, e que eu desmamei ela, eu fui no psiquiatra. Esse psiquiatra me deu remédio e eu voltei a beber. Desenvolvi o alcoolismo cruzado. E aí, foi aí que eu entrei em recuperação. Então, o livro, ele conta a minha trajetória até chegar no meu fundo de poço, que é aquele estado que eu já acordava de manhã na obsessão, tremendo, uma situação muito complicada. E aí eu contei toda essa trajetória, como que foi a minha infância, o primeiro gole, o desenvolvimento desse alcoolismo precoce, o crescimento da doença, até chegar a culminar, né, quando eu me casei, tive as minhas filhas, voltei a beber, e em muito pouco tempo, em 6 meses, eu já estava assim, com alcoolismo terminal, uma situação muito complicada, com 2 crianças. Quando eu parei de beber, minhas filhas tinham 2 e 3 anos, ainda bem que eu acho que elas não lembram. E metade do livro é sobre isso. E a outra metade é da minha recuperação. O que isso quer dizer? Que parar de beber não é só uma decisão, né? Quando você não para de beber e pronto. Tá tudo resolvido, parei de beber, né? Vou estender um tapete vermelho. Não é nada disso. Quando você para de beber, você está entrando para uma batalha de vida. Porque primeiro vem os sintomas, a abstinência física, abstinência emocional, mental, um desconforto muito grande. Não é fácil parar de beber. E eu conto, né, na metade do livro até os dias de hoje, né, eu escrevi esse livro no ano passado, eu lancei ele no ano passado. O que aconteceu comigo depois que eu parei de beber? Primeiro, eu tive uma abstinência física muito grande. Antes de você falar isso, o que te fez parar de beber? Como que foi essa decisão? Então, eu tinha ficado viúva, eu tinha 2 filhas. E aí, o que aconteceu? Quando eu desmamei da minha filha, eu tive eu comecei a me sentir mal, assim. Aí eu fui no psiquiatra, que ele chegou e falou, não, me deu um monte de remédio. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão do médico. Ele me deu remédios que não podiam misturar com álcool, que misturados com álcool potencializavam. Então, eu fiquei muito alcoólatra, assim, no estado muito prejudicado. Uhum. De ter que começar a beber de manhã, de tremer. Que aí eu cheguei naquele que você falou. Sim. Do tipo, estava muito prejudicada. Uma insanidade com 2 crianças pequenininhas. O que aconteceu? Teve um dia que eu estava com as minhas filhas em casa e eu tinha bebido. E aí eu tive uma queda na escada e eu quebrei a minha tíbia. Eu fiquei com o meu pé, né? A tíbia é esse osso, tem uma cicatriz enorme até hoje para lembrar, né? E aí eu fiquei com o meu pé pendurado e fui hospitalizada, não pude ser operada na hora por excesso de álcool no sangue. Mas aí eu fiquei 1 semana no hospital tomando morfina, porque romper a tíbia é um negócio extremamente doloroso. Aí eu saí do hospital com mais um problema era a questão da abstinência da morfina. Então eu saí assim, de muleta, eu usava era um horror o negócio na minha perna. E aí eu saí e mesmo assim fui beber. Aí eu decidi ser internada numa clínica, fui internada. Foi muito doloroso para mim, porque as minhas filhas eram muito pequenininhas. E para você, eu falo da questão da internação no livro. Para a gente ser internado, a gente precisa se preparar. É que nem para parar de beber, que não basta a sua força, a gente precisa se preparar para ir. E eu não estava preparada. O que aconteceu? Eu fui expulsa da clínica. Porque eu queria falar com as minhas filhas todos os dias, queria fazer do meu jeito. E aí a clínica falou, não dá para ser assim. Eu saí da clínica, ainda bebi. E o meu fundo de poço foi muito duro, eu estava com as minhas 2 filhas no shopping, de muleta, num carrinho só, eu colocava as 2 dividindo o carrinho, e aí a segurança do shopping fez uma intervenção, falando, a gente vai chamar a polícia porque você está completamente embriagada, com 2 crianças, 2 bebês,
E aí eu cheguei e falei assim, bom, se eles chamarem a polícia, eu vou perder a guarda das minhas filhas, eu vou ser, né? E aí eu falei para eles, por favor, me dá mais uma chance. E aí eles ligaram para umas amigas minhas, elas foram me buscar. E aí no dia seguinte, e mesmo assim eu ainda tinha, aquelas bolsas tipo long champ, eu ainda tinha 5 garrafas de long neck. Ainda cheguei em casa, depois dessa... Olha o nível, né? E aí no dia seguinte eu levantei, eu não aguentava mais, assim. E eu falei, se eu continuar, eu vou perder a guarda das minhas filhas. Eu vou matar, eu vou morrer de dirigir embriagada, estou expondo elas. E aí nesse dia eu fui para os Alcoólicos Anônimos, para o grupo lá, que é o meu grupo base, peguei minha ficha amarela, até trouxe umas fichas e nunca mais bebi. Mas aí eu tive todo um suporte. Aí eu fui procurar um psiquiatra que era especializado nisso, que ele já tirou, né, os remédios que eu não podia beber, não podia tomar, porque senão você migra de uma coisa para outra. E comecei a minha recuperação, a minha dura jornada. Aí completei uma semana, aí completei um mês. E o sofrimento é tão grande da abstinência física que você não quer voltar para aquele lugar. Né? Então, eu falo muito para minhas alunas, você vai passar por esse sofrimento, mas aí depois, e muito provavelmente esse vai ser o maior sofrimento que você vai passar na sua vida. Eu já passei por episódios muito graves, assim, de morte de pessoas queridas, de situações muito, muito, muito difíceis. E eu posso garantir que essa primeira semana, esse primeiro mês de abstinência foram os mais difíceis da minha vida. E aí isso desenvolveu em mim uma resiliência. E aí depois, quando você consegue, né, os Alcoólicos Anônimos ajudam muito com isso. Eu peguei minha primeira ficha de 3 meses, que é a ficha azul, que é a ficha mais difícil. Você olha para trás e você fala, eu estou há 3 meses sem beber. Imagina, eu dos 15 aos 42, todas as minhas células, todas as minhas moléculas, meus neurônios estavam acostumados com isso. Então, é uma desprogramação, que não é fácil. Então, a gente fala, né? Tem até uma tatuagem aqui de uma tartaruguinha, que fala que a recuperação, ela é irritantemente lenta. Porque você precisa entrar num negócio de hábitos, fazer tudo igual todos os dias. Acordar de manhã, abrir a janela, fazer uma prece, fazer ginástica todos os dias, ir na sala de AA, o máximo, no começo é todos os dias que eu recomendo. E aí eu comecei a ganhar forças. E aí quando eu estava completando 10 anos de sobriedade, eu precisava de ter um propósito. Eu tinha muita dificuldade de me recolocar no mundo corporativo, porque o mundo corporativo mudou completamente, ele virou digital. E eu fiquei obsoleta. E aí eu falei, eu vou escrever um livro. Eu precisava escrever esse livro, né? E aí eu escrevi esse livro em 15 dias. Nossa. Eu nem li ele para ser publicado, porque ele é muito forte. Então, se eu tivesse lido, eu acho que eu não teria tido coragem de publicar. E aí, quando eu estava escrevendo esse livro, veio uma visão. Eu falei assim, eu vou trabalhar com isso. É um problema de saúde pública. Sim. Tem muitas mulheres que sofrem com isso. Essas mulheres sofrem demais e não existe um espaço, né? E aí eu abri esse espaço e está sendo um trabalho lindo, porque estão aparecendo, né? Estão aparecendo outras pessoas também que fazem esse trabalho. Uma precursora é a Bárbara Gância, que escreveu o livro Saideira, que tem a peça da Marisa Hort. Ela foi uma super precursora no Brasil para falar sobre esse assunto de alcoolismo feminino. E hoje em dia eu sou uma pessoa eu sou uma ativista, né, sobre esse assunto. E aí, nessas palestras também, você desenvolveu um método, né, que é o fio da meada. Queria que você explicasse. O método que eu desenvolvi, imagina uma linha do tempo, a que você nasceu, a que você morreu. Aí você tem a sua infância, a sua adolescência, a vida adulta e o momento, e o dia de hoje, né? Então, assim, como você está hoje, olhando para o passado, né? E onde você quer estar, que é o dia D, que é o dia que você vai parar, aí falando bem do alcoolismo mesmo, que é o dia que você quer parar de beber. E quando você para de beber, dentro dessa minha metodologia, você tem 5 passos, né, que é o MEADA. Primeiro, mentalidade. Tudo começa com uma decisão. Decisão que só pode ser tomada por você própria.
Ninguém pode tomar essa decisão por você. Então, eu falo muito de mentalidade. Sair do papel de vítima. Ah, mas eu sou uma pobre coitada porque meus pais são alcoólatras, eu fui abusada. Pode ter, assim, 100% dessas mulheres têm algum tipo de problema de codependência, né? De uma relação disfuncional na vida. Então, o que eu falo? A gente precisa mudar essa mentalidade. Vítimas não se curam. Então, começa tudo com uma mentalidade, com a decisão. O E é uma espiritualidade, que não tem nada a ver com a religião. E a sala de atas traz muito essa espiritualidade. É você acreditar que existe um poder superior que vai ajudar você, né? E a sala de A tem muito essa função. Lá não se fala de religião, mas a gente precisa desenvolver uma espiritualidade para conseguir ter força para passar por esse momento. Aí, A é a rede de apoio. Família, psiquiatra, grupos de apoio, ter um mentor, né, psicólogo, porque não basta a força de vontade para parar de beber. Você precisa ter um acordo com alguém, alguém que vai te supervisionar, ou um grupo, né, a ficha de A ajuda muito nisso. Aí tem a questão da disciplina. A disciplina é o muro que separa as pessoas que têm sucesso em qualquer coisa na vida, inclusive na recuperação do alcoolismo, das pessoas que não têm. Você não vai ver nenhuma pessoa que seja bem-sucedida em alguma área que não tem disciplina. A disciplina é a base, então eu falo muito sobre isso. Desenvolver novos hábitos, né? Quantos anos você passou da sua vida indo no bar, com amizades erradas? Como que você vai parar de beber bebendo, né? Então, eu falo muito de desenvolvimento de novos hábitos, disciplina e os evitar pessoas, hábitos, lugares. Você não vai parar de beber bebendo. E por último, né, é a autonomia emocional, que é o que aconteceu comigo depois, porque assim, todo dependente químico, uma pessoa que tem problema de alcoolismo, ela tem um propósito na vida, que é o quê? Parar de beber. Quando eu falo da linha da vida, você precisa ter um propósito para se você cair, né, caso haja uma recaída, a recaída ela acontece, mas ela não é normal. Você volta para a sua linha do tempo, né? E aí eu falo muito do legado. Qual que é o legado que você vai deixar enquanto ser humano? Ah, mas a minha mãe morreu bebendo. Não, mas a minha mãe morreu, mas ela morreu sóbria. Qual que é o legado que você quer deixar? Eu falo muito sobre isso. Então, e aí eu faço uma mentoria, faço um curso e trabalho profundamente cada um desses pilares. Mas como eu simplifico, né, eu uso uma linguagem muito simples, isso fica na cabeça das pessoas. E a gente consegue promover essa transformação. Queria que você falasse até na prática como funciona então o seu atendimento. É atendimento individual, em grupo, são as palestras, você tem um espaço que recebe as pessoas ou você vai nos lugares? Bom, eu faço atendimento individual, eu faço online. Caso a pessoa esteja em São Paulo, eu muitas vezes encontro com essa pessoa, às vezes na sala de AA, para até entregar a ficha para essa pessoa. Mas eu faço atendimento individual, que a agenda está meio lotada. Eu faço mentoria em grupo para mulheres, que eu pego um grupo de 20 mulheres e faço um trabalho que é de 8 semanas, que aí eu me dedico totalmente a essa mentoria. Eu lancei um curso, que é um curso que chama Curso Rápido, Quero Parar de Beber, que fala justamente sobre, é um papo muito honesto. Eu acho que a gente precisa parar de tratar o alcoolismo com estigma e falar de uma maneira extremamente, a doença como ela é. E essa é outra coisa, quando você para de beber, não vai ser fácil. Não adianta você ficar dando tapinha nas costas, né? Então, aí eu dou palestra em empresas, eu faço programas de conscientização, palestras, às vezes workshops, e é isso, né? Estou atuando bastante assim, e eu faço um trabalho muito forte em Alcoólicos Anônimos, que eu sou voluntária há mais de 10 anos. Quando eu peguei minha ficha de 3 meses, eu comecei a prestar serviço, então por isso que eu falo que eu sou uma ativista, né? Eu sou uma pessoa que eu coordeno um grupo feminino que eu criei lá no meu grupo base, e o grupo está super aquecido. E eu trabalho, né, no AA, nas reuniões de serviço. Então, esse negócio me preencheu demais. Trouxe um propósito para mim. Hoje em dia, eu sou uma pessoa que
eu tenho muito uma felicidade, uma gratidão dentro de mim, né? Sem querer ser clichê, porque eu realmente fiz da minha dor um propósito, né? Que tá até escrito aqui no livro, né? Superando o alcoolismo, transformando a minha dor em um propósito. Eu peguei a minha dor e transformei num propósito. E eu falo isso para as pessoas também. Pega essa sua dor e transforma num legado, sabe? Vamos mudar isso. Ou você quer ser uma pessoa que você vai ser lembrada por aquela pessoa que permaneceu bebendo e causando prejuízos, porque você sempre vai causar um prejuízo para as pessoas que mais te amam. Então, pensa nisso, né, quando você for pensar em parar de beber. Deixa um legado, sabe? Nem que esse legado seja ter parado de beber. Já é um grande negócio, porque como é uma doença transgeracional, né, que vem de gerações para gerações, só o fato de você tomar essa decisão, você já está mudando um karma de futuras gerações. Então, através desse papo, eu começo a pessoa falar, realmente, eu acho que... Porque essa pessoa precisa achar uma força dentro dela que não é tão fácil assim. Então, eu falo muito sobre isso, sabe? Até aproveitando para puxar alguns ganchos das suas respostas, né, sobre o processo de escrever o livro, né? Você falou que não chegou a reler porque talvez não tivesse deixado publicar. Então, o processo também de escrever esse livro, ele foi doloroso, mas pelo que você fala, ele foi também uma cura? Não, ele é totalmente autobiográfico e foi completamente catártico, né? Foi uma cura. Mas ele é um livro, ele é muito forte e, de certa forma, eu acabei expondo um pouco a minha família, porque é uma doença da família, né? Sim. Então, eu li ele recentemente e se eu tivesse lido ele antes de publicar, talvez eu teria... como que se fala? Editado. Né? Até peguei o arquivo porque, inclusive, preciso fazer uma nova edição, né? Porque, esgotou, né? E eu fui parar para fazer essa revisão e eu não consegui. Eu falei, porque essa é a minha história. E eu lembro muito da Bárbara Gância, né? Que ela virou minha amiga, assim, de Instagram. E ela fala que ela publicou o livro dela e só foi lançar 10 anos depois, quando os pais faleceram. Porque ela fala muito dos abusos que ela sofreu na infância e ela não quis expor, né, a família dela. Mas, assim, eu deixo bem claro no meu livro que, assim, eu não estou querendo expor ninguém, mas isso faz parte da minha formação. O fato de ter tido uma infância e uma adolescência disfuncional, com certeza corroborou, né, ajudou muito para que eu desenvolvesse a doença do alcoolismo. Então, até uma ligação é completa. Não, mas até lendo, assim, fica um pouco claro que você chama para você mesma a responsabilidade, apesar de entender que é uma questão genética, questão da infância, você se coloca como uma pessoa que se colocou nessa posição, né? Então, eu acho que também tem um pouco da gente entender, a gente consegue entender uma pessoa que é alcoólatra, uma pessoa que está passando por isso, que também foge um pouco, uma responsabilidade dela, mas ao mesmo tempo foge do controle, né? A autorresponsabilização, ela é fundamental. Tudo bem, você foi abusada, você tem mãe alcoólatra, pai alcoólatra, o marido abusa, é narcisista. Nossa, existe muito caso de mulheres que são cuidadoras crônicas, né? Às vezes ela é a única mulher da família e ela tem uma mãe doente, um pai doente, um filho com problema e ela tem essa síndrome da cuidadora, né? Não interessa. Enquanto você ficar na posição de vítima, não praticar o autocuidado e tomar as rédeas da sua vida, você não vai conseguir se recuperar. Então, seja lá qual for o seu background, né, o seu passado, a sua história, e isso é uma coisa muito interessante que aparece em AA, porque você acha que a sua vida é uma tragédia. Aí você vai no AA, você agradece pelos problemas que você tem. Porque você não perdeu a guarda dos seus filhos, porque você não matou, você não foi preso. Você não teve uma pancreatite, por isso que é tão legal. A gente caminha aí para o fim do programa e eu acho que
eu queria que você desse umas dicas também para as pessoas que convivem com quem está já nesse período de recuperação, né? Por exemplo, vai ter um jantar, serve um vinho? Não serve? Você vai fazer uma reunião de amigos, os outros bebem, você não vai levar bebida por causa daquela pessoa. Como as outras pessoas devem se comportar? Eu acho que se você tem uma pessoa na família, ou no seu ambiente de amigos, que tem problema de alcoolismo, então, eu tenho uma visão meio radical. Eu acho que você não deve servir. Como isso é uma coisa, como o álcool é uma questão social, a pessoa precisa se autorresponsabilizar. Então, eu vejo muito, mas na casa da minha... Eu estou parando de beber, mas na casa da minha sogra, todo domingo tem almoço e eles servem vinho. O que você faz? Não vai. Né? Agora, se eu fosse uma mãe que tivesse, uma pessoa que tivesse um alcoólico na minha família, eu acho que não deve ter bebida alcoólica em casa. Essa pessoa não deve se expor a álcool, principalmente nos 2 primeiros anos, porque a pessoa está a doença é muito perversa, ela é demora, né, que eu falei, irritantemente lenta para se recuperar. Então, eu acho que a outra pessoa precisa evitar a promoção de ter álcool nos ambientes em que tem uma pessoa que está querendo parar de beber. Mas isso não é fácil e nem sempre é o que acontece, né? Muitas vezes o álcool está ligado a relações sociais também, né? Totalmente. Bom, quero agradecer hoje, Flávia Rocha, a gente conversou então e conheceu um pouco mais sobre você. Muito obrigada. Eu queria só que, até para finalizar, você deixasse onde as pessoas podem encontrar seu livro e também um recadinho, né? Para quem está passando por esse momento, se identificou com a tua história e quer mudar. Eu acho que se você tem um problema com alcoolismo, busque ajuda. Informação é tudo. Primeiro, se informe sobre a doença e busque uma rede de apoio, busque um grupo de AA, um médico, um mentor, né? Que eu, por exemplo, desempenho essa função, a pessoa fica comigo para sempre, assim, quando ela precisa, eu encaminho essa pessoa. Busque ajuda, porque sozinho e somente com a força de vontade não é o suficiente. A força de vontade não é suficiente. Você precisa de ajuda. Então é isso, se informe e vai procurar e construir a sua rede de apoio. Flávia Rocha, especialista em desenvolvimento humano, prevenção e superação. Foi um prazer recebê-la aqui no Conexão Paulista, na Rede Alesp, e conhecer mais sobre o seu trabalho vasto, né? E também a sua história de superação. Agradeço também aqui quem participou conosco, que foi a repórter e jornalista, apresentadora Nani Cox. Obrigada. Obrigada, Priscila. Obrigada, Flávia, por compartilhar com a gente. Obrigada, Priscila. Foi uma honra falar para vocês. Estou à disposição. Foi nosso. E as pessoas me encontram no Instagram, que é Flávia, número 7 Rocha. Que é meu nome, né? Flávia, número 7 Rocha. Lá tem o link, né, para os meus cursos, para o meu livro. E está tudo lá no Instagram. E eu tenho um site também, mas enfim. E você já sabe, o Conexão Paulista vai ao ar aos sábados e domingos ao meio-dia, sempre com uma entrevista exclusiva. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição. Tchau, tchau.